Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, um programa ao vivo que vai toda sexta-feira, como todos os dias da semana nós temos um programa ao vivo, na sexta-feira, novamente na TV. E a proposta dos primeiros 28 programas, é mais, né? É falar sobre o Evangelho como um manual do usuário, no sentido de a gente poder encarnar e tirar o melhor proveito possível da nossa encarnação. Então, como usar a vida da melhor maneira possível. Eu vejo até que o Evangelho, em termos de manual do usuário, a gente corre dois riscos. Primeiro, olhar para aquilo tudo, achar aquilo tão piegas, desconectado com a realidade e cair na incredulidade, né? Ficar cético demais, ou seja, além do ceticismo, começa a negar a própria realidade espiritual. E o outro extremo é você ficar piegas demais, excessivamente ligado só em religião. Então, existem os nihilistas que acham que não existe nada além da vida física, e existe também os que fazem a fuga mística, ou seja, os místicos, né? Os que ficam só vivendo como se desse para viver cheirando ar ou só de luz. Eu acho que enquanto a gente está num planeta como o nosso, em que o espírito se condensa para poder ter a sensibilidade da carne como um instrumento de evolução, nós temos que saber usar e estar em equilíbrio. Às vezes, e esse equilíbrio não é um equilíbrio estático, né, duro, que fica lá, não. Às vezes vamos mais para a carne, às vezes mais para o espírito, mas na média nós estamos galgando um caminho que é para frente e para cima, ou seja, ascendente na direção de Deus. E aí, é claro, se eu estou entrando numa máquina, que é esse nosso corpo, participando de uma encarnação, eu queria saber qual é a melhor maneira de usar, não é? Então eu tenho que negar a vida, negar a carne, porque tudo é pecado, mas se fosse pecado o mundo não existiria, né? Porque Deus não faz nada errado. Então por que ele vai fazer um mundo de coisas erradas? Não faz sentido. Então talvez o que aconteça é a nossa dificuldade em tentar entender para que servem as coisas, como se utilizam as coisas e para onde nós queremos chegar usando. E aí eu vejo que o Evangelho é um bom manual do usuário. Por que não o Evangelho original? Né, escrito pelas igrejas, né, vamos dizer assim. Primeiro porque quem reescreveu os evangelhos provavelmente tem uma série de fatores que nos faz pensar que eles estão equivocados. Primeiro de tudo, tem uma questão que nós chamamos que quem escreveu não foi quem falou. Então só o fato de ter alguém interpretando o que outra pessoa fez ou falou, isso já vai dar uma diferença na hora de registrar. Aí essa pessoa registrou numa língua, aí foi passado para uma outra língua, cujas palavras não tem no dicionário. Então o que acontece? O tradutor vai ter que ler naquela língua, sânscrito, traduzir na cabeça dele, acho que os caras quiseram dizer isso, e escrever numa outra língua, então já tem um outro filtro. Então teve um cara que teve que entender e entendeu conforme a cabeça e o coração dele o que Jesus fez. Aí eu vi ter um cara que teve que compreender e selecionar e traduzir conforme o jeitão dele. Fora todas as coisas que foram podadas para fins políticos e administrativos por toda a história da igreja que nós sabemos, seja ela católica, protestante ou similares. Então o Evangelho foi escolhido, o Evangelho segundo o Espiritismo, em função do quê? Porque ele é melhor do que os outros? Não. Porque ele foi escrito segundo uma norma chamada psicopedagógica e não a norma chamada hermenêutica, que é da teologia. Ou seja, ele vai do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato, de uma maneira, portanto, pedagogicamente compreensível por qualquer que o leia, vamos dizer assim. E aí, estamos hoje no capítulo 4, que encerra o segundo bloco do estudo, que eu chamo de bloco de estudo evangélico, que são os 4 instrumentos que Jesus nos deu, que tem como representação o fogo, a terra, o ar e a água, ou seja, a vontade, a realização, os pensamentos e os sentimentos finalmente.
E aí a gente acaba então entendendo como utilizar a nossa vida da melhor maneira possível para crescer espiritualmente. Vamos ver aqui o nosso primeiro diapositivo, em que ele já fala, dentro do capítulo 10, ele fala assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, e perdoai para que Deus vos perdoe, e reconciliação com os adversários. Então ele diz aqui que é a regra da não resistência. O que significa a regra da não resistência? Primeiro que quando você recebe uma ofensa, na realidade você tem que entender você, por que é que você se ofendeu. É uma coisa interessante, eu estudei tanto isso, me trabalhei tanto em mim isso, que hoje eu me ofendo quando as pessoas dizem que eu me ofendo. Ficou tão tonto a maneira de eu evitar me ofender. Não, você está se ofendendo. Eu me ofendo quando a pessoa fala que eu estou me ofendendo, significa que eu não sou evoluído. Precisa tomar cuidado com isso, né? Então o que é uma ofensa? Uma ofensa é toda vez que você sente que o seu egoísmo, ou o seu orgulho, ou o seu apego foi ameaçado. Então vamos lá, o seu egoísmo, por exemplo. Você estava indo lá comprar uma coisa, estava lá na fila, de repente, o cara leva o último, né? E aí você fica ofendido, porque não tinha para você, né? Ou então você chega numa festa e a pessoa te cumprimenta meio que por cima, olhando alguém que está do lado de lá. Talvez tenha alguém mais importante para ela do que você, aí você se ofende. Aí é a questão do amor próprio, autoestima, como se todo mundo tivesse esperando você na festa, né? Ou então o apego, né? A coisas, pessoas e lugares, vamos dizer assim, em que você se ofende, ou porque você vai ter que mudar de uma casa, porque foi transferido de emprego, você ficou ofendido com isso e acaba, de uma certa maneira, fazendo coisa em relação a isso. Então, qual é a regrinha da não resistência? Vamos ver lá ver de novo? Se você se ofende, qual é a solução que o mundo te propõe, né? Ou seja, fica só na superfície do problema, né? E isso nos induz a cometer um mal para reparar o mal que alguém nos tenha feito. E essa é a lei do mundo, é a lei de Talião, né? Como é que chama? Deu, levou, né? E qual é a solução do Evangelho? Ela é mais profunda porque ela vai à essência do problema, da questão, porque estimula-nos a não revidar o mal com o mal, mas com o bem, ou seja, o perdão das ofensas. Mas para você perdoar, o que eu acho que não é nem um pouco humano, perdão é uma coisa divina. O que você pode fazer para tentar perdoar é primeiro compreender o outro, e aí é se colocar no lugar do outro, né? Será que eu, no lugar dele, não faria alguma coisa igual ou até pior? Normalmente, quando eu paro para fazer isso, eu percebo, eu falo assim, me aconteceu isso, né? Eu lembro quando eu era iniciante de andar de moto, a gente tinha uma técnica que ensinavam para a gente naquela época, 20, 30 anos, que é a pilotagem na defensiva. Então você sai na rua com 3 características. Primeiro, que você é invisível, motociclista, você tem que sair assim, para você não ser pego, você tem que se considerar invisível. Quando os caras te verem, eles querem te pegar, certo? E quando eles pegam, é para matar. Então, é bem paranoia. E aí você fica tão treinado com isso, que às vezes você fica projetando nos outros coisas que não está nem acontecendo. Às vezes o cara não te viu mesmo, né? Não, esse cara está querendo me atropelar. Não tá, o cara não te viu. E por que ele é obrigado a te ver? Então você começa a perceber que você que tem que tomar conta da sua vida e, de preferência, não atrapalhar o outro. E quando você começa a fazer esse exercício evangélico, você começa até a pedir desculpa por ter feito o outro ficar com raiva de você. Você fala, cara, desculpa, acho que eu fiz alguma coisa que fez você achar que eu era uma ameaça para você. Aí vem, quando a gente olha no diapositivo lá, os tipos de perdão e os tipos de compreensão que você tem que ter. Vamos ver lá o diapositivo? Tipos de perdão, está bem no canto superior direito. Diapositivo. Achou, olha lá. Bem no canto superior direito, está lá, os tipos de perdão. A mim mesmo, ao outro encarnado e ao outro quando está desencarnado. Aí para nós espíritas podemos entender que como a consciência permanece no mundo não corpóreo, que é o mundo espiritual, então a gente também tem que tentar compreender as pessoas. Assim como você pode se compreender, ok? Então vamos imaginar, por exemplo, quando tem um obsessor pertinaz, e às vezes vem aquelas coisas esquisitas, tipo, não, você vai me pagar porque você fez na outra encarnação. Putz, desculpa, eu devo ter feito uma asneira, naquela época era um asno, né? Eu não sei o que eu posso fazer para mudar, estou encarnado aqui, estou sob a vontade de Deus, o que Ele permitir que aconteça, eu me submeto, né? O que eu não vou pedir é para você mudar os seus sentimentos sem que tenha uma razão muito forte para isso.
Me submeta ao seu processo de vingança, se você quiser, e se Deus permitir isso. E se isso fizer você uma pessoa melhor, eu estou aqui pronto para te ajudar. Então, olha que interessante, logo embaixo está escrito assim, perdão não muda o passado. Não muda o passado, certo? Mas engrandece o futuro. Por quê? Porque se você compreendeu o outro, você se liberou do outro. Se você fica lá querendo pegar no pé dele, aí o que acaba acontecendo? Quem está preso é você. E quem já trabalhou, eu já trabalhei, trabalho em processo de desobsessão lá na Federação Espírita, o que a gente ouve de entidades espíritas dizendo para a gente assim, moço, ó, eu estou aqui, eu sei que você está querendo que eu vá embora, os mentores estão aqui me esperando, mas antes de eu ir embora, eu posso falar uma coisa? Claro, você está aqui para ser ouvido. Fala para o cara aí não ficar me chamando, tá? Eu já entendi, ele é um asno naquela época, ele fez isso para mim, eu já compreendi, ainda fico meio me sentindo mal com o que ele fez com a gente, mas eu vou tomar conta da minha vida. No entanto, ele se sente tão culpado que ele não me deixa em paz. Fala para ele que eu já perdoei e que eu estou indo embora, para ele esquecer de mim, não ficar com essas culpas bobas. Então, muitas vezes os nossos obsessores vêm atrás das nossas culpas. E aí é que tem a necessidade de nós nos perdoarmos. E volto a falar, perdoar não muda o passado, mas nos engrandece para o futuro, por quê? Porque eu vou me propor a fazer diferente. E aí vem aquela frase linda de Jesus, né? O amor cobrirá a multidão de pecados. O que significa isso? Que você vai fazer tantas coisas boas de agora em diante, que aquilo que você fez lá no passado vai parecer xixi na cama. Sabe? O que significa xixi na cama? Que hoje a gente não se envergonha de falar que com 2 anos, 3 anos, 1 ano de idade, fez xixi na cama. Também a gente não vai falar, ó, na época que eu era encarnado na Terra, eu matava as pessoas. Mas hoje eu não mato mais, eu fazia xixi na cama. É mais ou menos isso. Eu falei, mas e as pessoas que se matam hoje são todos meus amigos, meus irmãos, eles também me mataram, a gente teve que treinar um pouquinho lá o egoísmo e saiu umas asneirinhas lá, mas deu certo agora. Puxa, que coisa, hein? Quando vocês eram terráqueos, vocês eram terríveis, né? Pois é isso. Isso que significa o que nós estamos falando aqui sobre regra da não resistência, ou seja, não bata de frente, não brigue, apenas procure compreender. Se você já compreendeu, muito que bem. Se o outro não compreendeu, entrega para Deus. Vamos para o nosso segundo intervalo, a gente voltar para falar ainda sobre bem-aventurados os misericordiosos. Até já.